CEO salva a mulher paraplégica na chuva. Mas quando viu quem ela era, já era tarde demais. Ele era o culpado pelo pior dia da vida dela. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Clara Albuquerque gritava, mas o som se perdia no estrondo do metal retorcido. O carro girava. O mundo era um borrão de luzes e sombras. O impacto final a jogou contra o cinto de segurança e a dor explodiu em suas pernas, como se fogo corresse por seus ossos. Não, não, não! Ela sussurrava. Sirenes distantes soavam alto, mas o silêncio dentro dela era mais alto. No hospital, a voz fria do médico cortou o ar. Clara, as lesões na coluna são graves. Você não vai mais andar. O chão desabou sob ela, mesmo estando deitada, paraplégica. A palavra a engoliu como um vazio sem fim. A pianista prodígio, que aos 18 anos lotava teatros, agora tinha apenas 23 e um futuro roubado. 2 anos depois, Clara vivia isolada em um pequeno apartamento no centro velho de São Paulo. As cortinas pesadas bloqueavam a luz, e o piano empoeirado no canto era um lembrete cruel do que ela perdeu. Ela evitava espelhos, odiava ver a cadeira de rodas refletida. Sua mãe ligava às vezes, insistindo para que saísse, mas Clara sempre cortava. Estou bem, mãe, só preciso de tempo. Tempo, como se ele pudesse consertar algo. Naquela noite, a umidade do outono pesava no ar. Clara sentia o peito apertado, como se as paredes do apartamento a sufocassem. Só um pouco de ar, pensou, manobrando a cadeira até a rua. O centro velho estava quieto, com suas calçadas tortas e o brilho molhado do asfalto sob os postes. Ela desceu a rua, o vento frio bagunçando seus cabelos. Então, a roda da cadeira prendeu numa rachadura. Clara empurrou com força, mas a cadeira não se moveu. Droga! Murmurou, o coração acelerando. Tentou de novo, os braços tremendo. Nada. A chuva fina começou a cair, molhando sua blusa. Precisa de ajuda? A voz era calma, com um leve sotaque. Clara ergueu os olhos, surpresa. Um homem estava ali, sob a luz amarelada de um poste. Alto, magro, com um casaco escuro e cabelos pretos caindo sobre a testa. Ele parecia saído de um filme, mas seus olhos castanhos eram gentis, sem pena. Não, eu consigo sozinha, Clara respondeu. A voz firme, mas suas mãos traíam o nervosismo. Não parece, ele disse com um sorriso leve. Posso? Clara hesitou. Odiava depender de estranhos. Mas a chuva caía mais forte e ela estava cansada. Está bem, murmurou desviando o olhar. Ele se abaixou, examinando a roda. Com um movimento cuidadoso, soltou a cadeira da rachadura. Pronto. Para onde está indo? Para casa. Não é longe, disse Clara, ainda desconfiada. Posso acompanhar? Não é seguro ficar sozinha aqui à noite. Ele falou com uma tranquilidade que a desarmou. Clara ficou curiosa. Você sempre ajuda estranhos assim? Ele riu baixo, um som quente. Só quando vejo alguém tão teimosa quanto você. Ela quase sorriu, mas se segurou. Não sou teimosa, só cuidadosa. Certo, cuidadosa. Meu nome é Jae-min, aliás. Ele começou a andar ao lado dela, mantendo o ritmo lento da cadeira. Clara, ela disse após uma pausa. Não queria conversa, mas algo na voz dele a fazia querer ouvir mais. Você não é de São Paulo, é? Não, sou de Seul, mas moro aqui há alguns anos. E você? Sempre viveu aqui? Sempre, ela respondeu seca. Não queria falar de si. O silêncio caiu, mas não era desconfortável. Jae-min não forçava perguntas, apenas caminhava, as mãos nos bolsos. Quando chegaram ao prédio dela, a chuva havia parado. Clara parou na entrada, olhando para ele. Obrigada. Não precisava. Não foi nada, ele disse com um leve aceno. Se cuida, Clara. Ela entrou, o coração estranhamente acelerado. Quem era aquele cara? Por que ele a ajudava sem pedir nada? No elevador, ela se pegou pensando nos olhos dele, na forma como ele não a olhou com pena.
De volta ao apartamento, ela olhou para o piano coberto. Não, sussurrou, afastando o pensamento. Clara acordou com o som da chuva batendo na janela. A memória de Jae-min, com seu casaco escuro e sorriso leve, ainda estava fresca. Ela olhou para o teto, o coração estranhamente inquieto. Desde o acidente, as noites eram longas, cheias de pesadelos e silêncio. Mas ontem algo mudou. A gentileza dele, sem perguntas ou olhares de pena, ficou com ela, como um som suave que não explica por que ressoa. Ela passou o dia tentando se distrair. Ligou a TV, mas o barulho das propagandas a irritava. Tentou ler, mas as palavras dançavam na página. Que besteira! Murmurou, manobrando a cadeira até a janela. Clara respirou fundo. Talvez eu saia hoje, pensou. A ideia a assustou, mas também a aqueceu. No fim da tarde, ela vestiu um casaco e desceu. O ar fresco cheirava a asfalto úmido e café das lanchonetes próximas. Clara seguiu pelas ruas, as rodas da cadeira trepidando nas pedras. No largo do Arouche, parou perto de uma banca de flores. O perfume das rosas a fez lembrar da mãe, que sempre trazia flores depois de seus recitais. Você já foi tão viva, pensou, o peito apertando. Clara? A voz a pegou de surpresa. Ela virou a cadeira e lá estava ele, Jae-min, com uma camisa preta e um guarda-chuva. Ele parecia tão fora de lugar quanto da primeira vez, mas seus olhos tinham a mesma calma. Você de novo, disse Clara, tentando soar casual, mas sua voz tremia. Está me seguindo? Ele riu. Não, eu juro, só vim comprar café ali. Ele apontou para uma cafeteria pequena. Mas parece que o destino gosta de nos juntar. Clara ficou curiosa. Destino? Você acredita nisso? Às vezes. Ele deu de ombros, aproximando-se. Posso te acompanhar de novo? Ou você vai dizer que é teimosa e consegue sozinha? Ela sorriu sem querer. Cuidadosa, não teimosa. E tudo bem, pode vir. Eles começaram a andar, o guarda-chuva dele protegendo os dois da garoa. O silêncio era leve, como se não precisassem preencher cada segundo. Clara olhou para ele. Por que você sempre aparece assim? Não tem nada melhor para fazer? Jae-min riu de novo. Talvez eu goste de ajudar pessoas teimosas. Cuidadosas, ela corrigiu e ele sorriu. O que você faz então, além de salvar cadeirantes na chuva? Trabalho com números, coisas chatas, negócios, disse ele vago. E você? O que gosta de fazer? Clara hesitou. Odiava essa pergunta. Nada demais. Fico em casa, assisto TV, leio. Você já tocou algum instrumento? A pergunta saiu tão natural que Clara quase respondeu a verdade. Já, disse seca. Mas não toco mais. Por quê? Ele parecia realmente curioso, sem forçar. Por que não? Ela desviou o olhar, o peito apertado. Jae-min não insistiu, e ela ficou grata por isso. Na semana seguinte, Clara saiu mais. Não admitia, mas procurava Jae-min nas ruas, e ele aparecia, como se soubesse onde ela estaria. Uma vez no mercadinho, outra na praça. Cada encontro era curto, mas deixava um calor no peito dela. Na terceira vez, no Parque da Luz, ele chegou com 2 cafés. Um para você, disse entregando o copo quente. Você sempre faz isso? Compra café para estranhos? Clara brincou, aceitando o copo. Só para quem me deixa curioso. Ele respondeu, sentando num banco ao lado dela. Clara, já pensou em ir a um concerto? Tem um de música clássica no Teatro Municipal sábado. Ela congelou. Música. A palavra doía como um corte velho. Não sei. Não saio muito para essas coisas. Pensa nisso. Pode ser bom. Eu te levo se quiser. Ele falou com cuidado, como se soubesse que estava pisando num terreno frágil. Clara olhou para o copo, o vapor subindo. Por que você é tão gentil comigo? Jae-min ficou quieto por um segundo. Porque você parece alguém que merece um pouco de gentileza. Clara sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Vou pensar, disse, baixo. Quando voltou para casa, o apartamento parecia menos sufocante. Ela olhou para o piano coberto,
o coração batendo rápido. Pela primeira vez em anos, sentiu um fio de coragem. Talvez, só talvez, ela pudesse tentar de novo. Clara passou a semana com o convite de Jae-min na cabeça. O Teatro Municipal, com suas luzes douradas e o som de violinos, era um lugar que ela amava e temia. Antes do acidente, ela se apresentava lá, os dedos deslizando no piano, o público em silêncio. Agora, a ideia de voltar a esse mundo a fazia sentir um vazio que queimava. Mas Jae-min, com sua calma e seu jeito de não forçar, a fazia querer tentar. Ela olhou para o piano coberto no canto do apartamento. Só um concerto, sussurrou tentando se convencer. No sábado, Clara vestiu um vestido verde escuro, o primeiro em anos, que não era só uma blusa larga. Ela se olhou no espelho, hesitante. Você consegue, disse a si mesma, ignorando o aperto no peito. Quando Jae-min chegou, pontual, com uma camisa azul e um sorriso leve, Clara sentiu o nervosismo diminuir. Você está linda, ele disse, segurando a porta do carro adaptado que havia alugado. Clara ficou surpresa, as bochechas quentes. Não estou acostumada a ouvir isso. Então vou dizer mais vezes, ele respondeu com um brilho nos olhos. Pronta? Não sei, ela admitiu, olhando pela janela enquanto ele dirigia. Faz tempo que não vou a lugares assim. Se quiser voltar é só dizer. A voz dele era suave, como se ele soubesse o peso que ela carregava. No teatro, o cheiro de madeira polida e o murmúrio da plateia deixaram Clara tensa. Ela segurou firme os braços da cadeira, mas Jae-min estava ali, empurrando-a com cuidado até seus lugares. Quando as luzes baixaram e a orquestra começou, Clara fechou os olhos. A música, um concerto de Chopin, encheu o ar, e por um momento ela estava de novo no palco, os dedos dançando nas teclas. Depois, no saguão, Jae-min pediu 2 sucos. O que achou? Perguntou, entregando o copo a ela. Foi demais, Clara disse, a voz baixa. Quase esqueci como a música pode ser tão viva. Ele sorriu. Você já tocou, não é? Dá para ver nos seus olhos quando a música começa. Clara hesitou, o coração acelerado. Já, mas não toco mais. Não dá. Por que não? Ele se inclinou curioso, sem julgar. Porque tudo mudou. Ela olhou para as pernas, a voz tremendo. Não sou mais aquela pessoa. Jae-min ficou quieto, mas seu olhar era triste. Você não precisa ser quem era. Pode ser quem você é agora. As palavras a pegaram desprevenida. Clara desviou o olhar, segurando o copo com força. Você fala como se fosse fácil. Não é fácil, ele disse baixo. Mas às vezes, dar um passo pequeno ajuda. Enquanto voltavam para o carro, Clara sentia algo novo. Um calor que não explicava. Jae-min a deixou em casa, mas antes de ir, ele segurou a mão dela por um segundo. Obrigado por hoje, Clara, foi especial. Ela sorriu tímida. Eu que agradeço. Não sei se teria ido sem você. Naquela noite, sozinha, Clara não conseguia dormir. A música ainda vibrava nela, como um som que não explica por que fica. Mas em outro canto da cidade, Jae-min não sentia o mesmo alívio. Cada sorriso de Clara era, para ele, uma faca de 2 gumes, uma alegria por vê-la assim, e uma pontada aguda de uma culpa que o consumia dia e noite. Sentado em seu apartamento, ele olhava para uma pasta antiga cheia de relatórios. Lembrou-se com uma clareza dolorosa do dia em que o relatório chegou à sua mesa, alguns meses após assumir o cargo de CEO na KMC Motors, na Coreia. Um relatório interno, detalhado, sobre uma falha no sistema de freios de um lote específico de veículos exportados para a América do Sul. Veículos fabricados 2 anos antes, sob a gestão anterior, uma gestão marcada por cortes de custos e vista grossa para certos protocolos de segurança. E no meio dos dados frios e dos gráficos de projeção de risco, havia a menção de acidentes. Um deles, em São Paulo, Brasil, resultara em ferimentos graves para uma jovem musicista, Clara Albuquerque. O nome dela ficara gravado em sua mente desde então,
Ele investigara discretamente. Vira as fotos dela antes do acidente, vibrante, sorrindo ao lado de um piano. E depois, as notícias sobre sua carreira interrompida, sua reclusão. Quando a oportunidade de transferir as operações de expansão da empresa para o Brasil surgira, algo o fez aceitar. Talvez, no fundo, ele já estivesse procurando por ela, movido por uma necessidade obscura de... Ele não sabia bem o quê. Reparação? Absolvição? A culpa era uma sombra constante. A empresa, sob sua nova direção, já havia iniciado processos de recall e indenizações. Mas muitos casos, especialmente os mais antigos e menos documentados legalmente, eram complexos. O acidente de Clara era um desses, envolto em disputas legais que se arrastavam. Ele poderia ter usado o poder da empresa para acelerar uma compensação financeira para ela, mas parecia tão impessoal, tão distante da dor real que ela carregava. Desde que a conhecera por acaso, um acaso cuidadosamente planejado por ele, que passara a frequentar os arredores do prédio dela após confirmar seu endereço, o peso de sua responsabilidade indireta se tornara quase físico. Vê-la lutar com as dificuldades do dia a dia, testemunhar sua fragilidade e sua força oculta, tornava tudo mais real, mais insuportável. Você parece pensativo hoje, Clara comentou durante um de seus encontros na praça, poucos dias antes do concerto. Ela o observava com uma curiosidade suave. Jae-min forçou um sorriso. Apenas alguns assuntos do trabalho. Nada importante. Mentira. Tudo o que importava no momento era ela, e a verdade terrível que ele escondia. Como ele poderia lhe contar? Como poderia dizer que a empresa que ele agora representava, a mesma que indiretamente patrocinava sua presença ali, estava ligada à tragédia que redefinira a vida dela? A simples ideia o paralisava. Ele se convenceu, numa tentativa desesperada de aplacar a própria consciência, de que poderia fazer a diferença de outra forma, sem revelar a conexão sombria. Ele poderia estar presente, oferecer apoio, talvez ajudá-la a redescobrir a alegria. Era uma forma de reparação, ele dizia a si mesmo. Uma forma de aliviar o fardo que carregava, mesmo que ela nunca soubesse de sua penitência secreta. Ele já havia começado a movimentar alguns recursos pessoais, discretamente, para criar uma fundação de apoio a músicos com deficiência. Ainda era um projeto embrionário, mas ele estava determinado a fazê-lo funcionar, talvez até mesmo homenageá-la de alguma forma anônima. Mas o medo de que ela descobrisse, de que visse em seus atos apenas uma tentativa calculada de limpar a própria barra, era um tormento. E se ela o odiasse? A ideia de perder aquela conexão frágil que estavam construindo, de ver o desprezo substituir a confiança hesitante nos olhos dela, era mais do que ele podia suportar. Assim, ele guardava seu segredo, uma marca invisível que o separava dela, mesmo quando estavam lado a lado. Observava-a florescer lentamente, e em cada pequeno progresso dela, sentia uma onda de pesar e esperança. Pesar pelo passado que não podia mudar, e esperança de que, de alguma forma, pudesse contribuir para um futuro onde ela encontrasse a paz, mesmo que ele tivesse que viver para sempre com a sombra da verdade não dita. A gentileza que ele lhe demonstrava era genuína. O carinho que começava a sentir por ela era real. Mas tudo estava manchado pela culpa, pela omissão. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde, essa mentira silenciosa poderia desmoronar. Alguns dias depois, Jae-min apareceu em seu apartamento. Não era um dia usual para suas visitas, e ele carregava uma caixa retangular, não muito grande, mas que despertou a curiosidade dela. "Tenho algo para você", ele disse, um leve sorriso nos lábios. Clara observou enquanto ele colocava a caixa sobre a mesa de centro. "Para mim, o que é? Eu sei que talvez seja um pouco direto da minha parte." Ele começou parecendo escolher as palavras com cuidado. "Mas depois do concerto, eu fiquei pensando. A música ainda vive em você, Clara.
Eu vejo isso. Ele abriu a caixa. Dentro, acomodado em espuma protetora, estava um pequeno teclado digital. O ar pareceu fugir dos pulmões de Clara. Seu olhar ficou preso no teclado e imediatamente sua mente foi para o canto da sala, onde seu velho piano acumulava uma fina camada de poeira, uma relíquia silenciosa e imponente de uma vida que não existia mais. Aquele piano era um gigante adormecido, carregado de memórias esmagadoras, o peso das teclas de marfim sob seus dedos ágeis, a ressonância poderosa que preenchia a casa, a expectativa de perfeição que sempre a acompanhara. Tocar nele agora seria como enfrentar um tribunal. Os pedais, inúteis para ela, seriam um lembrete constante de suas limitações. Jae-min, percebendo a comoção dela, continuou com gentileza. Você não precisa fazer nada que não queira. Mas eu pensei que talvez você gostasse de ter a música por perto novamente, de uma forma mais sua, no seu tempo, sem pressão, sem expectativas. Ele fez uma pausa. Eu acredito que você deve voltar a tocar, Clara, mesmo que seja só para você. As palavras dele, você deve voltar a tocar, não soaram como uma ordem, mas como um voto de confiança. O pequeno teclado à sua frente parecia tão diferente, leve, novo, sem o fardo da história. Um presente de alguém que a via como ela era agora. Ela pensou na possibilidade de conectar fones de ouvido, de se esconder no som, sem que o mundo precisasse ouvir suas tentativas hesitantes, seus erros. Era um convite muito menos assustador do que encarar o velho piano. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou uma das teclas brancas do teclado digital. Um som suave, eletrônico, mas ainda assim o som de uma nota musical preencheu o silêncio da sala. Seus dedos formigaram. Eu não toco. Desde o acidente, ela sussurrou, a voz embargada, os olhos ainda refletindo a imagem distante do piano empoeirado. Eu sei, ele respondeu com gentileza. Mas a música não se esqueceu de você. E este aqui, ele indicou o teclado, pode ser um recomeço mais suave. Clara levantou os olhos para ele e viu apenas sinceridade e um encorajamento tranquilo. Lágrimas vieram novamente, mas desta vez havia uma emoção diferente nelas, uma fragilidade que se abria para uma possibilidade. Ela aceitou, um aceno lento, quase imperceptível. Obrigada, Jae-min. É muito. Ele sorriu, um alívio genuíno suavizando suas feições. Apenas um presente. Espero que traga alguma alegria. Depois que ele se foi, Clara ficou um longo tempo encarando o teclado. Posicionou-o sobre uma mesinha que se ajustava à altura de sua cadeira de rodas. Era um desafio, um convite, um fantasma e uma promessa, tudo ao mesmo tempo. Com o coração batendo forte, ela ligou o aparelho e colocou os fones de ouvido. O mundo exterior silenciou. Seus dedos, antes tão ágeis e precisos, agora pareciam desajeitados sobre as teclas que eram nitidamente mais leves que as do piano. Tentou uma escala simples. As notas saíram hesitantes, algumas erradas. Frustração ameaçou surgir, mas então ela se lembrou das palavras de Jae-min, só para você, e do silêncio protetor dos fones, e lentamente ela persistiu. Seus braços e ombros, que não tinham a mesma força de antes para sustentar a intensidade que o piano acústico exigia, encontravam no teclado digital uma leveza inesperada. Aos poucos, uma melodia simples começou a surgir, uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela. E com a música, por mais imperfeita que fosse, uma sensação nova brotou em seu peito, esperança. Uma esperança tímida, quase dolorosa em sua novidade, mas inegavelmente presente. A música estava voltando para ela, ou ela estava voltando para a música, por um caminho novo e menos árduo. Enquanto Clara redescobria as teclas em seu refúgio sonoro particular, em outro canto da cidade, Jae-min dedicava suas noites a um projeto secreto.
Em seu escritório moderno, cercado por planilhas e documentos legais, ele finalizava os detalhes para o lançamento de uma fundação, a Fundação Melodia Renovada, destinada a apoiar músicos que enfrentavam dificuldades devido a deficiências físicas. Ele usava seus próprios recursos, uma parte considerável de sua fortuna pessoal. E num dos documentos de registro, num ato que misturava homenagem e uma tentativa talvez ingênua de reparação, ele incluiu um nome entre os inspiradores da iniciativa, de forma discreta, quase como uma dedicatória oculta: Clara Albuquerque. Ele se certificou de que o nome dela não estivesse em destaque público, mas para ele era fundamental. Ele queria que de alguma forma, mesmo sem ela saber, o sofrimento dela fosse transformado em algo positivo para outros. Os dias se transformaram em semanas, e com eles, a presença de Jae-min na vida de Clara se tornou uma constante suave e bem-vinda. Não era apenas a gentileza dele que a cativava, mas a maneira como ele parecia genuinamente interessado em seus pensamentos, em suas pequenas observações sobre o mundo. Ele a ouvia com uma atenção que a fazia sentir-se importante, vista, e Clara, que por tanto tempo se escondera do mundo, começou a se abrir, como uma flor cautelosa sob um sol gentil. As tardes na praça se estenderam, começaram a explorar outros cantos da cidade que eram acessíveis para ela. Visitaram exposições de arte, onde Jae-min empurrava sua cadeira com paciência, parando quando ela desejava observar mais demoradamente uma obra. Foram a cinemas que exibiam filmes europeus, comentando depois, entre risos, as cenas mais marcantes enquanto tomavam um sorvete. Ele nunca a apressava, nunca a fazia sentir como um fardo. Pelo contrário, parecia encontrar prazer genuíno em sua companhia. Com o teclado digital, Clara reencontrava pedaços de si mesma. Tocava todos os dias, trancada em seu quarto, com os fones de ouvido como um escudo protetor. As melodias ainda eram simples, hesitantes, mas a alegria de criar sons, de sentir a música fluir através dela novamente, era imensa. Às vezes, ela contava a Jae-min sobre uma nova peça que estava aprendendo, e o orgulho nos olhos dele era um incentivo poderoso. E com essa redescoberta da música e a constante presença afetuosa de Jae-min, Clara começou a sentir algo que não experimentava há muitos e muitos anos. Sentia-se bonita. Não era uma vaidade superficial, mas uma aceitação interna, um brilho que vinha de dentro. O olhar de Jae-min sobre ela não era de pena, nem de mera amizade. Havia uma admiração ali, um calor que a envolvia e a fazia sentir-se desejável. E com isso veio a percepção assustadora e maravilhosa de que ela era capaz de amar novamente e, quem sabe, de ser amada. Compartilhavam confidências. Clara falou sobre seus sonhos de infância, sobre a disciplina dos estudos de piano, sobre a dor da perda, não apenas dos movimentos, mas da identidade que a música lhe conferia. Jae-min ouvia tudo, seus olhos escuros transmitindo uma empatia que parecia ir além das palavras. Ele, por sua vez, falava sobre a Coreia, sobre a pressão de uma cultura empresarial exigente, sobre a solidão que às vezes sentia numa cidade estrangeira, mesmo cercado de pessoas. Suas confidências eram mais contidas. Sempre havia uma reserva nele, uma sombra que ela não conseguia decifrar, mas a sensação de proximidade entre eles se aprofundava. Num sábado ensolarado, ele a convidou para um passeio no Parque do Ibirapuera. Clara hesitou um pouco. O Ibirapuera era um lugar de muitas lembranças, de piqueniques em família, de tardes despreocupadas correndo pela grama. Mas a ideia de estar lá com Jae-min, de criar novas memórias, sobrepôs-se à melancolia. O parque estava vibrante, famílias, casais, crianças correndo. Jae-min manobrava a cadeira com habilidade pelas alamedas, e Clara se sentia surpreendentemente à vontade. Chegaram à beira do lago,
onde os cisnes deslizavam com elegância sobre a água esverdeada. Encontraram um local mais tranquilo, sob a sombra de uma árvore. É bonito aqui, Clara disse, respirando o ar fresco. Faz tanto tempo que não venho. Gosto da tranquilidade que a água traz. Jae-min respondeu, sentando-se na grama ao lado dela. Seus ombros quase se tocavam. Conversaram sobre coisas triviais, riram de observações sobre os passantes e depois um silêncio confortável se instalou entre eles. Clara observava o perfil dele, a linha do maxilar, a forma como o vento bagunçava levemente seus cabelos escuros. Sentiu um aperto no peito, uma ternura que a surpreendeu por sua intensidade. Ele se virou para ela e seus olhares se encontraram. Havia algo diferente nos olhos dele naquele momento, uma suavidade, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos roçando sua pele, enviando um arrepio por todo o seu corpo. Clara! Ele sussurrou, a voz um pouco rouca. O mundo pareceu encolher ao redor deles. O barulho do parque, as vozes distantes, tudo desapareceu. Havia apenas os dois, a brisa suave e a expectativa que crescia no ar. Ele se inclinou lentamente e Clara prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. Seus lábios se tocaram. Foi um beijo contido, hesitante no início, como se ambos testassem um terreno novo e sagrado. Mas havia uma doçura imensa ali, uma promessa de afeto, um reconhecimento mútuo de sentimentos que não precisavam mais ser escondidos. Os lábios dele eram macios e o toque era gentil, mas firme. Clara fechou os olhos, entregando-se àquela sensação nova e avassaladora. Quando se afastaram apenas alguns centímetros, ela abriu os olhos e viu o rosto dele próximo. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela e ele correspondeu. Isso foi... Clara começou, sem encontrar as palavras. Bom, ele completou, a voz baixa. Muito bom. Mas mesmo naquele momento de pura conexão, Clara notou uma certa tristeza no olhar de Jae-min, tão rápida que ela quase duvidou ter visto. Ele continuava preso à sua mentira, ao segredo que o ligava de forma tão dolorosa ao passado dela. Clara vivia a emoção de sentimentos novos e a redescoberta da música, mas, sem ela saber, algumas coisas também estavam acontecendo no jornalismo investigativo de São Paulo. Ricardo Antunes era um repórter veterano, conhecido por seu faro para histórias complexas e por não largar um osso quando sentia o cheiro de algo grande. Sua atenção fora inicialmente capturada pela súbita criação da Fundação Melodia Renovada. Fundações beneficentes criadas por empresários estrangeiros não eram incomuns, mas algo na descrição excessiva de Jae-min, o CEO coreano da KMC Motors, recém-chegado ao Brasil, e o montante considerável de dinheiro pessoal que ele injetava na fundação, soou um alarme sutil na mente de Ricardo. Ele começou a cavar, puxou registros financeiros, cruzou informações de conselhos administrativos, entrevistou ex-funcionários da KMC Motors, tanto no Brasil quanto contatos na Coreia. A KMC, ele descobriu, tinha um histórico recente de tentar limpar sua imagem após escândalos de qualidade e segurança que mancharam a gestão anterior à de Jae-min. A fundação parecia mais um passo nessa direção, mas havia algo mais. Ao investigar os documentos de inspiração da Fundação Melodia Renovada, um nome se destacou, mencionado de forma quase poética, mas identificável. Clara Albuquerque, uma ex-pianista vítima de um trágico acidente anos antes. Acidente? Ligou o nome de Clara ao banco de dados de notícias antigas, e lá estava, o acidente de carro, a gravidade dos ferimentos, a carreira promissora interrompida, e a causa do acidente, que na época gerou um grande processo, embora com poucos resultados práticos para a vítima, uma falha catastrófica nos freios de um veículo importado, um veículo fabricado pela KMC Motors. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na mente do jornalista.
O atual CEO da empresa, cujo produto defeituoso destruíra a vida de uma musicista, agora criava uma fundação para músicos com deficiência, usando o nome dela como inspiração. E para tornar tudo ainda mais intrigante, fontes discretas informaram a Ricardo que Jae-min e Clara Albuquerque haviam sido vistos juntos em São Paulo, em encontros que pareciam mais do que casuais. A história era explosiva. Numa manhã de terça-feira, Clara acordou sentindo-se leve. Havia sonhado com música, e com o sorriso de Jae-min, ela e seus pais tomavam café na copa, uma rotina que se tornara mais agradável desde que ela voltara a sair e a interagir mais. Sua mãe ligou a pequena televisão que ficava sobre o balcão para ver o noticiário matinal, como sempre fazia. E a reportagem bombástica, que acaba de ser publicada no portal Veritas News, promete abalar as estruturas do mundo corporativo e levanta sérias questões éticas, dizia a apresentadora com um tom grave. O jornalista Ricardo Antunes revela uma trama complexa envolvendo o CEO da gigante automobilística KMC Motors, Jae-min, e um trágico acidente ocorrido há 2 anos. O nome Jae-min fez Clara congelar, a xícara de café a meio caminho dos lábios. Seu coração começou a bater de forma descontrolada. Sua mãe olhou para ela, percebendo sua reação. Na tela surgiu uma foto de Jae-min, elegante como sempre, ao lado do logotipo azul e prata da KMC Motors. E então, ao lado da foto dele, uma imagem de arquivo dela mesma, mais jovem, sorrindo ao lado de um piano de cauda. E menor, uma foto recente, dela em sua cadeira de rodas, tirada escondida num de seus passeios pela praça. A manchete em letras garrafais saltou aos seus olhos. CEO bilionário, caridade ou consciência pesada. A ligação secreta de Jae-min com vítima de acidente causado por sua empresa. O mundo de Clara desabou. O ar lhe faltou. A xícara escorregou de seus dedos e se espatifou no chão. O barulho do porcelanato quebrando, soando distante, abafado pelo zumbido em seus ouvidos. Clara, filha, o que foi? A voz de sua mãe era um alarme distante, mas Clara não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos na tela. A reportagem continuava, detalhando o envolvimento da KMC Motors no acidente, a falha nos freios, o processo que seus pais moveram na época e que resultou em quase nada. E agora, Jae-min, o homem gentil, atencioso, que a levara a concertos, que lhe dera um teclado, que a beijara com uma doçura que fizera seu coração acreditar novamente no amor. Ele era o CEO da empresa que a colocara naquela cadeira de rodas, a empresa que destruíra seus sonhos. A gentileza dele, os encontros casuais, o presente do teclado, a fundação, tudo ganhava um novo significado, distorcido e monstruoso. Não era bondade, era culpa, era manipulação, uma tentativa sórdida de limpar uma consciência suja. Ela se sentiu nua, exposta, humilhada de uma forma que nem o acidente conseguira. Sentiu-se usada, como uma peça num jogo doentio de redenção pessoal dele. Aquele beijo no Ibirapuera, que parecera tão puro, agora queimava em sua memória com o gosto amargo do engano. Não pode ser, ela sussurrou, a voz um fiapo. Não pode ser verdade. Mas a imagem dela ao lado dele e do logotipo da KMC não deixava dúvidas. Estava tudo ali, exposto para o mundo. E para ela. A dor que a invadiu era aguda, tão intensa quanto a que sentira ao acordar no hospital, 2 anos antes, sem o movimento das pernas. Naquele momento, para Clara, tudo o que vivera com Jae-min nos últimos meses não passava de uma encenação cruel, um teatro macabro onde ela fora a protagonista enganada. Clara, querida, você está bem? A voz de sua mãe era urgente. Clara não conseguia desviar os olhos da tela, onde as fotos dela e de Jae-min, lado a lado com o símbolo da KMC Motors, ainda eram exibidas enquanto a reportagem continuava a destilar o veneno da verdade. Eu quero ir para o meu quarto.
Ela conseguiu dizer a voz baixa e sem vida, mal reconhecível. Mas, filha, precisamos entender, começou seu pai, a confusão evidente em sua expressão. Agora, a palavra saiu mais áspera do que ela pretendia, mas não havia espaço para gentilezas dentro dela. Havia apenas uma dor imensa e uma necessidade urgente de fugir, de se esconder. Seus pais, percebendo a profundidade de seu choque, ajudaram-na a manobrar a cadeira para fora da cozinha, pelos corredores silenciosos, até seu quarto. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura soando como o selar de um túmulo. O mundo lá fora, com suas verdades cruéis e suas mentiras disfarçadas de bondade, podia ficar do outro lado. Ali, nas quatro paredes que por 2 anos haviam sido seu refúgio e sua prisão, Clara desabou. Não fisicamente, pois seu corpo já estava imóvel em muitos aspectos, mas sua alma se fragmentou. A dor era uma presença física, um aperto no peito que dificultava a respiração, uma náusea que revirava seu estômago. Era uma dor antiga, familiar, a mesma sensação de aniquilamento que a engolira quando acordou no hospital e soube que nunca mais andaria, que sua vida como pianista havia terminado. Mas desta vez havia um componente ainda mais cruel: a traição. Jae-min. Cada lembrança, antes tão preciosa, agora estava contaminada, coberta por uma camada de falsidade. O primeiro encontro na Rua Molhada teria sido planejado? A gentileza dele, a ausência de perguntas, seria cálculo e não respeito? O concerto, o presente do teclado, os passeios, as conversas, o beijo no Ibirapuera, tudo, absolutamente tudo, parecia agora parte de uma encenação elaborada. Ela se sentiu usada, um objeto. Sentiu-se enganada em sua essência, em seus sentimentos mais íntimos que ela timidamente começara a expor. E, acima de tudo, sentiu-se humilhada. Humilhada por ter acreditado, por ter permitido que suas defesas caíssem, por ter se sentido bonita e desejada por alguém que, em última análise, era o arquiteto de sua maior desgraça. O telefone dela começou a tocar. O visor mostrava o nome dele: Jae-min. Clara olhou para o aparelho com repulsa, como se fosse uma serpente. Deixou tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo, e de novo. Depois vieram as mensagens. Ela não leu nenhuma. Apenas desligou o celular e o atirou para longe, sobre a cama. Sua mãe bateu na porta. Clara, filha, por favor, abra. Deixe a gente conversar com você. Eu quero ficar sozinha, ela respondeu, a voz embargada pelas lágrimas que finalmente começavam a cair, quentes e furiosas. Ele está ligando sem parar, Clara. Jae-min. O que devemos dizer? Digam que eu morri, ela gritou, a voz rompendo em um soluço. Digam que a Clara que ele conheceu não existe mais, porque não existe. Os dias seguintes foram uma névoa escura. Clara quase não comia nem dormia. O teclado que ele lhe dera ficava em um canto, coberto por um pano, como algo morto que ela não conseguia enfrentar. A música, que havia voltado por pouco tempo, desapareceu de novo, engolida pela dor. Seus pais tentavam ajudá-la, levando comida e insistindo para que ela saísse do quarto, mas nada adiantava. Sabiam que ela sofria, mas não imaginavam o quão fundo ela havia caído. Não foi sua culpa, minha filha, dizia sua mãe, acariciando seu cabelo. Você não podia saber, mas as palavras não chegavam até Clara. Para ela, a culpa era dela, por ter confiado, por ter acreditado, por ter deixado a esperança voltar quando já deveria saber que não havia mais espaço para sonhos. Tudo não passara de uma mentira. E ela, a tola que caiu. Os dias se arrastavam para Clara, cada um uma cópia cinzenta do anterior. O escândalo da reportagem continuava a gerar burburinho na mídia, mas uma coisa se destacava: o completo silêncio de Jae-min. Ele não deu entrevistas, não emitiu comunicados à imprensa, não tentou se justificar ou limpar sua imagem. Simplesmente desapareceu dos holofotes.
Para muitos, isso era uma admissão de culpa. Para Clara, inicialmente, também pareceu assim. O silêncio dele apenas confirmava a narrativa de que ele era um manipulador covarde, que agora se escondia da vergonha. Ela continuava trancada em seu quarto, um casulo de dor e ressentimento. As tentativas de seus pais de animá-la eram recebidas com monossílabos ou silêncio. O mundo exterior, com suas notícias e opiniões, era um ruído distante que ela se esforçava para ignorar. A imagem dele, no entanto, a assombrava. O Jae-min que ela conhecera, gentil e atencioso, lutava em sua mente contra o Jae-min da reportagem, o CEO calculista. A confusão era um tormento adicional. 2 semanas depois do escândalo, em uma tarde pesada, sua mãe entrou no quarto com cuidado. Filha, a Laura está aqui. Ela é sua amiga há tanto tempo. Disse que precisa muito falar com você. Posso pedir para ela entrar? Laura era uma amiga dos tempos de conservatório. Uma das poucas que mantivera contato esporádico após o acidente. Atualmente, trabalhava como jornalista freelancer, cobrindo mais a área cultural, mas com um olhar atento para outros assuntos. Clara sentiu um impulso de recusar, de continuar em seu isolamento, mas algo na insistência da mãe a fez ceder. Tudo bem, murmurou, a voz ainda fraca. Laura entrou no quarto com passos hesitantes, seu rosto expressando uma preocupação sincera. Ela não era do tipo que forçava a alegria, o que Clara agradecia. Sentou-se na cadeira ao lado da cama de Clara. Oi, Clara, como você está se sentindo? Laura perguntou, a voz suave. Clara apenas deu de ombros, um gesto que resumia seu estado de desânimo. Eu sei que deve estar sendo horrível, Laura continuou. Eu vi as notícias. E bom, como jornalista, eu meio que investiguei um pouco mais por conta própria. Não para publicar nada, só para entender. Clara olhou para ela, um brilho fraco de curiosidade nos olhos antes vazios. Entender o quê? Que ele me usou? Que tudo foi uma mentira? A voz carregada de rancor. Laura respirou fundo. Não é tão simples, Clara. O Ricardo Antunes fez um bom trabalho em conectar os pontos sobre o acidente e a empresa. Mas há outras coisas que não vieram à tona na grande mídia, pelo menos não com o mesmo destaque. Que coisas? Clara cruzou os braços, desconfiada. Eu descobri algumas movimentações internas na KMC Motors desde que o Jae-min assumiu, Laura explicou, tirando um pequeno bloco de anotações da bolsa. Fontes minhas, bem confiáveis, me disseram que ele, ao chegar ao Brasil, recusou diversos contratos que seriam extremamente lucrativos para a empresa. Contratos com alguns dos mesmos fornecedores da época do seu acidente. Fornecedores conhecidos por usar material de qualidade duvidosa e por práticas corruptas. Parece que ele estava tentando cortar relações com o passado podre da empresa, mesmo que isso custasse dinheiro. Clara ouvia em silêncio, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Aquilo não se encaixava na imagem do CEO puramente calculista. Laura continuou. E tem mais. A tal fundação Melodia Renovada, a maior parte do dinheiro, quase a totalidade, não veio da KMC, veio do patrimônio pessoal dele. E não foi só para a fundação. Eu rastreei algumas outras movimentações financeiras discretas. Parece que Jae-min usou uma quantia enorme, praticamente toda a fortuna pessoal que ele tinha antes de se tornar CEO, para indenizar outras vítimas de acidentes causados por falhas em carros da KMC. Vítimas que nunca foram oficialmente reconhecidas pela empresa, que não tinham processos legais fortes ou cujos casos se perderam na burocracia. Ele fez isso anonimamente, através de advogados terceirizados, antes mesmo da reportagem do Ricardo sair. Clara ficou paralisada. Aquele impacto a deixou sem reação. Recusar propinas? Doar dinheiro em segredo para vítimas que nem conhecia? Isso ia muito além de um simples joguinho de imagem. Era algo diferente, muito diferente. Clara ficou perdida, a voz quase um sopro. Mas por quê?
Por que ele se destruiria assim? Só para me manipular? Eu não sei o motivo dele, Clara. Laura disse com sinceridade. Talvez ele realmente se sinta culpado pelo que a empresa fez no passado, mesmo que não fosse ele o CEO na época. Talvez ele seja mais complexo do que a reportagem fez parecer. O que eu sei é que ele não tentou se defender na mídia. Ele simplesmente sumiu. E essas ações dele, de recusar contratos e usar o próprio dinheiro, não foram divulgadas por ele. Eu tive que cavar muito para descobrir. Laura ainda falou mais algumas coisas, mas Clara mal ouvia. As palavras rodavam na sua mente, abalando sua certeza de ódio e sofrimento. A figura de Jae-min, como um monstro, começava a se desfazer, revelando alguém mais complexo, talvez até cheio de culpa. Seu silêncio na mídia, que antes parecia fraqueza, agora podia ser outra coisa. E a dor no peito de Clara, ainda forte, agora vinha com uma dúvida que não saía de lá. A informação trazida por Laura não trouxe paz imediata a Clara, mas instalou nela uma inquietude diferente da angústia cega que a consumira. A imagem de Jae-min, o vilão manipulador, começava a se desfazer, dando lugar a algo mais complexo, mais humano e, de certa forma, mais doloroso. Se ele havia feito tudo aquilo, recusado contratos sujos, usado a própria fortuna para ajudar vítimas anônimas, então a motivação dele não poderia ser apenas a de enganá-la para aliviar uma culpa superficial. Havia mais ali, algo que ela não compreendia. Por dias, Clara debateu-se com esses novos fatos. A raiva e a sensação de traição ainda eram fortes, mas agora se misturavam com uma dúvida incômoda. Ela precisava entender, precisava olhar nos olhos dele e ouvir, não as desculpas que a mídia esperava, mas a verdade dele, por mais difícil que fosse. Não era sobre perdoar o acidente ou a empresa, era sobre o homem que ela pensou conhecer, sobre a conexão que sentira. Tomou uma decisão que surpreendeu a si mesma e a seus pais. Iria procurá-lo. Mas, Clara, você sabe onde ele está? Perguntou sua mãe, a preocupação evidente em sua voz. Laura vai me ajudar, respondeu Clara, uma nova determinação em seu tom. Ela tem contatos, acha que consegue localizá-lo. Ele não pode ter simplesmente sumido da face da terra. Laura, com suas habilidades de jornalista, conseguiu, depois de alguns dias de investigação discreta, rastrear o paradeiro de Jae-min. Ele não estava em nenhum hotel de luxo ou condomínio fechado. Estava numa casa simples, alugada, nas montanhas de Campos do Jordão, um refúgio conhecido pelo clima frio e pela tranquilidade. A viagem até lá foi tensa. Seus pais insistiram em acompanhá-la e Clara, embora quisesse enfrentar aquilo sozinha, sabia que precisaria da ajuda deles com a logística. Enquanto o carro subia a serra, o ar ficando mais frio, Clara ensaiava mentalmente o que diria. As palavras, no entanto, pareciam fugir, substituídas por uma confusão de sentimentos. A casa era pequena, de madeira, ficava entre pinheiros altos. Uma fumaça discreta saía da chaminé, indicando que havia alguém. O coração de Clara batia forte. Seus pais esperariam no carro. Ela precisava fazer aquilo sozinha. Manobrou a cadeira pela trilha de cascalho até a porta da frente e respirou fundo antes de bater. O silêncio do lado de dentro foi quebrado por passos lentos. A porta se abriu e lá estava ele, Jae-min. Parecia mais magro, os olhos fundos, a barba por fazer. Vestia roupas simples, uma camisa de flanela e calças de sarja, muito diferente do CEO elegante que ela conhecera. Ao vê-la, seus olhos se arregalaram levemente, uma surpresa genuína e uma profunda tristeza passando por seu rosto. Clara. A voz dele era um sussurro rouco. Ele parecia não acreditar no que via. Eu precisava falar com você, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Ele abriu espaço para ela entrar. A sala era pequena, mobiliada com simplicidade. Uma lareira acesa aquecia o ambiente. Não havia luxo, apenas o essencial. Ele não ofereceu desculpas, nem tentou se explicar imediatamente.
Apenas a observou, o olhar carregado de uma dor que espelhava a dela. Como você me encontrou? Ele perguntou finalmente. Eu tenho meus contatos, ela respondeu, sem querer entrar em detalhes. Eu soube de algumas coisas, sobre o que você fez. Com os fornecedores, com as outras vítimas. Ele se afastou, caminhando até a pequena janela, olhando para a mata lá fora. Aquilo não muda o que eu fiz com você, Clara. Ele se virou para encará-la, a angústia estampada em cada linha de seu rosto. Eu não vim aqui pedir perdão pelo acidente. O acidente foi resultado de uma negligência corporativa terrível, de uma época que eu estou tentando desesperadamente consertar na empresa, mas a responsabilidade por aquela falha específica não é minha, embora o peso dela seja. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. O meu erro, o meu crime imperdoável, foi com você. Foi não ter tido a coragem de lhe contar tudo desde o começo. Quando eu a conheci, quando percebi quem você era, eu deveria ter sido honesto. Mas eu fui um covarde. Eu vi você começando a sorrir de novo, a confiar em mim, e eu não quis estragar aquilo. Eu quis, egoisticamente, continuar perto de você, mesmo sabendo que era uma mentira. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, silenciosas. Eu me convenci de que poderia reparar as coisas de outras formas, estando ao seu lado, ajudando-a a encontrar a música novamente. Mas era tudo uma forma de adiar o inevitável, de fugir da minha própria falha de caráter. Ele se aproximou dela, mas parou a uma distância respeitosa. Eu entendo se você me odeia, Clara. Eu entendo se você quiser ir embora agora e nunca mais olhar na minha cara. Você tem todo o direito. Eu não espero seu perdão, porque o que eu fiz, a forma como eu enganei seus sentimentos, sua confiança, não tem desculpa. Sua voz quebrou. Eu só queria que você soubesse que a culpa que eu sinto por ter mentido para você é devastadora. Clara o ouvia, cada palavra penetrando fundo em sua alma. A raiva ainda estava lá, a dor também, mas a sinceridade crua dele, a ausência de qualquer tentativa de manipulação, começava a abrir pequenas frestas em sua armadura. As palavras de Jae-min, carregadas de uma dor e arrependimento visíveis, ficaram suspensas no ar da pequena sala em Campos do Jordão. Clara o observava, via o homem quebrado à sua frente, tão diferente do CEO impecável ou do gentil companheiro que ela conhecera. Havia uma verdade crua em sua confissão, uma ausência de artifícios que a tocou de uma forma inesperada. A raiva que a impulsionara até ali começou a se dissipar, dando lugar a uma compreensão cansada, mas profunda. Ela respirou fundo, o ar frio da montanha preenchendo seus pulmões. Manobrou lentamente sua cadeira de rodas até ele. Jae-min permaneceu imóvel, os olhos baixos, como se esperasse o veredito final, a condenação que ele mesmo acreditava merecer. Mas em vez de palavras duras, Clara estendeu os braços. Em silêncio, ela o abraçou. Foi um abraço hesitante no início, mas que logo se tornou firme. Sentiu o corpo dele tenso sob seu toque e depois um leve tremor, como se uma represa interna estivesse se rompendo. Ele a abraçou de volta, afundando o rosto no ombro dela, e ela sentiu a umidade das lágrimas dele em sua blusa. Ficaram assim por um longo momento, o único som no ambiente sendo o crepitar do fogo na lareira e a respiração embargada dele. Quando se afastaram um pouco, Clara olhou nos olhos vermelhos dele. Eu não vou mentir, Jae-min. Ela começou, a voz suave, mas firme. O que você fez? A mentira doeu de uma forma que eu nem sei explicar. Eu me senti traída, humilhada. Ele abaixou a cabeça novamente. Eu sei, e sinto muito, mais do que as palavras podem dizer. Mas, ela continuou fazendo-o erguer o olhar, eu também sei quem você foi para mim nos últimos meses, antes de tudo isso explodir. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas.
Eu não me apaixonei pelo CEO da KMC Motors, nem pelo homem que tentava desesperadamente consertar um erro do passado de forma torta. Eu me apaixonei pelo homem que me ajudou quando minha cadeira quebrou numa noite chuvosa, sem fazer perguntas. Pelo homem que me levou a um concerto e me olhou com gentileza. Pelo homem que me deu um teclado e me incentivou a encontrar a música de novo, mesmo quando eu mesma não acreditava mais. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Clara também, mas eram lágrimas diferentes, de uma emoção complexa que envolvia dor, mas também uma clareza recém-descoberta. Você foi presente, Jaemin. Você foi humano. Você me viu de verdade, quando eu me sentia invisível. E é por esse homem que meus sentimentos cresceram. A mentira quase destruiu tudo, mas a essência daquele homem eu não consigo simplesmente apagar. Jaemin a olhava, atônito, a esperança lutando contra a culpa em seus olhos. Clara, eu não mereço... Talvez não, ela o interrompeu com um sorriso fraco. Mas quem define o que a gente merece? Eu não quero viver presa ao passado, nem à raiva. Eu já fiz isso por muito tempo. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Vamos voltar para São Paulo, Jaemin, juntos. E vamos descobrir como recomeçar com a verdade desta vez. A volta para São Paulo foi silenciosa, mas não tensa. Havia uma nova atmosfera entre eles, uma aceitação das falhas e uma vontade frágil, mas presente, de construir algo novo sobre as ruínas do que fora quebrado. Nos meses que se seguiram, Clara redescobriu a música de uma forma ainda mais profunda. Com o apoio de Jaemin, que agora era apenas Jaemin, despido de seus títulos e segredos corporativos, ela começou a compor pequenas peças, melodias que traduziam sua jornada de dor, redescoberta e esperança. E com o tempo, a ideia de tocar em público, antes um pensamento apavorante, começou a tomar forma. A oportunidade surgiu com um concerto beneficente organizado pela Fundação Melodia Renovada, que Jaemin, após muita insistência de Clara e de um conselho reestruturado, concordara em manter ativa, mas agora com total transparência e com seu nome claramente desvinculado da KMC, que ele deixara para trás. O evento seria para arrecadar fundos para outros músicos com deficiência. Na noite do concerto, o teatro estava cheio. Clara, nos bastidores, sentia um nervosismo que não experimentava desde seus tempos de prodígio. Mas ao seu lado estava Jaemin, segurando sua mão, os olhos transmitindo calma e um orgulho imenso. Você consegue, ele sussurrou. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno e cheio de amor. Quando foi anunciada, um silêncio respeitoso tomou conta da plateia. Clara posicionou sua cadeira em frente a um belo piano de cauda, um instrumento adaptado especialmente para ela. Suas mãos deslizaram sobre as teclas e a música fluiu. Era uma de suas próprias composições, uma melodia que começava melancólica, atravessava momentos de turbulência e finalmente desabrochava em uma expressão de serenidade e força. Ao final da apresentação, os aplausos foram estrondosos. Para a última música, ela pegou o microfone. Boa noite a todos. Há alguns anos minha música silenciou. Eu pensei que nunca mais a ouviria, nem dentro, nem fora de mim. Sua voz embargou por um instante. Mas a vida, às vezes, nos surpreende e coloca pessoas em nosso caminho que nos ajudam a encontrar o caminho de volta. Esta última canção eu gostaria de dedicar a um homem que, com sua gentileza e sua humanidade, mesmo em meio a seus próprios erros, me ajudou a ouvir de novo o som da vida. Seus olhos encontraram os de Jaemin na primeira fila. Ele chorava abertamente, sem vergonha. Clara sorriu para ele e, com o coração transbordando, começou a tocar a mais bela e esperançosa melodia que já criara. Era o som de um novo recomeço. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!